Cientistas acabaram de descobrir um lago na Antártica que muda completamente tudo o que pensávamos saber sobre a vida na Terra. Eles perfuraram uma camada grossa de gelo e encontraram água líquida onde tudo deveria estar completamente congelado. E dentro dessa água, a vida, quero dizer, organismos vivos de verdade prosperando na escuridão, intocados por eras. A história começa com uma expedição que adicionou um novo ponto super importante ao mapa da Antártica. Entre novembro de 2019 e janeiro de 2020, pesquisadores atravessando a desolação congelada chegaram a uma área chamada Lago Enigma. Eles achavam que estavam caminhando sobre uma enorme placa de gelo sólido, mas seus equipamentos mostraram algo diferente. Então, eles usaram uma broca potente para atravessar o gelo, examinaram camada após camada e detectaram pelo menos 12 metros de água líquida presa sob a superfície. Eles vieram em busca de rochas, mas encontraram um mundo escondido sob o gelo neste lago da Antártida, onde menos esperariam. Os cientistas ficaram chocados e não pararam por aí. Eles queriam saber de onde vinha toda aquela água. Porque nesta parte da Antártida, o clima é implacável. Temperaturas extremas, baixa precipitação, ventos fortes e evaporação solar não são exatamente as condições ideais para um lago. Supõe-se que toda a água doce tenha secado há muito tempo. Portanto, tinha que haver uma fonte de reabastecimento para um lago subglacial na Antártida como este. Os pesquisadores analisaram a composição química dos sais e dos materiais dissolvidos na água. Eles perceberam alguns padrões que apontavam para uma fonte. Parecia que a geleira próxima estava alimentando o lago por meio de um caminho subterrâneo que ninguém esperava que existisse. Então, está aí, uma incrível descoberta na Antártida, escondida sob o gelo, alimentada não pela chuva ou pelo derretimento da superfície, mas por um fluxo subterrâneo que circula silenciosamente pela Terra. E por causa disso, quando a equipe perfurou mais fundo, eles não encontraram apenas água. Eles encontraram um ecossistema secreto, vida onde achavam que não poderia haver nenhuma. Agora, quando falo de vida, não me refiro ao tipo que acena para nós. Quero dizer criaturas minúsculas, estruturas diminutas, comunidades microbianas que evoluíram isoladas, protegidas pelo gelo e restritas ao seu lar oculto. Elas cobrem o leito do lago em mantos microbianos, mantos de micro-organismos, parecidos com tapetes. Alguns parecem coberturas finas e pontiagudas. Outros, como tapetes e até estruturas semelhantes a árvores com até 38 centímetros de altura. Essas formações, que parecem saídas de um filme de ficção científica sobre vida em planetas distantes, não são fragmentos aleatórios de DNA flutuando na água. Elas prosperam, constroem estruturas, formam camadas e mudam com o tempo. O leito do lago é como o chão de uma floresta, só que escuro, frio e coberto de gelo. Se a vida pode florescer sob quase 14 metros de gelo na escuridão, talvez nossas ideias sobre onde ela pode existir precisem ser atualizadas. E nós não sabemos o que acontece quando perturbamos esse ecossistema oculto do lago. E se injetarmos humanos, máquinas ou até nosso próprio hálito nesse ambiente? Esses micro-organismos viveram isolados por milênios, talvez milhões de anos, sem exposição ao mundo acima. Se humanos interferirem, esses organismos podem estar em sério risco ao encontrar micro-organismos que nunca haviam encontrado. O lago pode ser contaminado e seu ecossistema pode mudar para sempre. Ao adentrarmos esse novo território, precisamos ser extremamente cautelosos. Afinal, toda a Antártica é como um livro de segredos sobre evolução, adaptação e sobrevivência que devemos ler com atenção. Este continente continua nos surpreendendo. Animais nunca antes vistos aparecem em seus cantos mais remotos, desde criaturas marinhas bizarras até insetos que amam o gelo e que você nem sabia que existiam. Por exemplo, a anêmona do mar, amante do gelo, que os cientistas encontraram pendurada de cabeça para baixo na parte inferior da plataforma de gelo Ross. Ela parece uma flor delicada colada no teto, balançando seus tentáculos na água tão fria quanto um término doloroso. Pesquisadores conduziram um robô sob o gelo e encontraram uma espécie totalmente nova. Depois temos o recém-chegado famoso com muita energia de tapete vermelho, a estrela pena-morango da Antártica. Esse pompom flutuante pode ter até 20 braços. Ela ganhou esse apelido porque o corpo parece, isso mesmo, com um morango. E olha, acho que a Antártica é o último lugar onde você esperaria ver um berçário de peixes, mas é lá que está o maior já conhecido em todo o mundo. Os pesquisadores estavam lá arrastando suas câmeras pelo fundo do mar de Weddell para mapeá-lo quando avistaram milhares, depois milhões de tigelas idênticas no sedimento. Os ninhos cobriam 240 quilômetros quadrados do fundo do mar e havia um total de 60 milhões deles, um a cada 25
centímetros. Todos os ninhos pertenciam a peixes do gelo. Essas criaturas têm sangue branco, ou seja, não possuem hemoglobina, aquela substância que deixa o sangue vermelho e, de alguma forma, ainda conseguem sobreviver em águas frias o suficiente para gelar a alma. Cada ninho tinha um peixe-pai vigiando cerca de 1.700 ovos. Acontece que as focas de Weddell se alimentam de peixes do gelo. Então, esse enorme local de reprodução não é apenas um berçário, também é um verdadeiro banquete para os predadores da vizinhança. E por falar em banquetes, os próprios peixes do gelo se alimentam de uma ressurgência quente que traz nutrientes e zooplâncton microscópico. É muito interessante que a colônia de peixes do gelo tenha um limite definido, uma linha na areia. A borda dessa fronteira coincide perfeitamente com o limite externo da ressurgência quente, o que parece um truque evolutivo cuidadosamente elaborado. Outra descoberta na Antártica que surpreendeu os cientistas não foi um peixe de aparência exótica ou um osso de dinossauro, mas algo provavelmente ainda mais importante para a ciência: bolhas. Pequenas bolhas antigas presas no que pode ser o gelo mais antigo já trazido à luz do dia, com quase 1.200.000 anos. Antes dessa descoberta, os pesquisadores haviam registrado a história do clima até 800.000 anos atrás. Mas eles queriam ir além. Eles passaram anos procurando o local perfeito onde o gelo pudesse contar a história de forma contínua. Algumas regiões da Antártica possuem gelo ainda mais antigo, talvez de 3 ou 4 milhões de anos, mas ele é fragmentado, e eles precisavam de um registro contínuo. Quando finalmente perfuraram o local certo, encontraram núcleos de gelo cristalino com bolhas que aprisionaram a atmosfera da Terra como ela era há centenas de milhares de anos. Quando os cientistas analisam o ar dessas bolhas, não estudam só gases. Conseguem saber o que nossos ancestrais respiravam, o que o planeta exalava e como o ritmo da vida e do clima se desenrolava antes de nós. O período em torno de 900.000 anos atrás, o mesmo tempo selado nesse gelo, pode ter sido um dos momentos mais críticos para a humanidade. De acordo com estudos genéticos, a população humana encolheu para cerca de 1.300 indivíduos em todo o planeta. Ninguém sabe exatamente o que levou a isso, mas pode ter sido o clima. Então, essas bolhas antigas podem conter as pistas de que precisamos para entender como nossos ancestrais sobreviveram a um dos capítulos mais difíceis da história da Terra, e talvez como nós podemos sobreviver ao próximo. Porque, veja, o planeta continua se repetindo de maneiras novas e desconfortáveis, e a Antártica tem lições a nos ensinar. Uma lição que talvez aprendamos da maneira mais difícil tem a ver com o que está sob o seu gelo. Cientistas descobriram recentemente que há algo acontecendo sob a Antártica que está longe de ser tranquilo. Pode haver vulcões lá, esperando silenciosamente pelo seu momento. É isso mesmo, você ouviu corretamente. Vulcões, do tipo quente e flamejante, debaixo de quilômetros de gelo. A equipe usou simulações de computador e descobriu que quando partes do gelo derretem, a pressão que mantém esses vulcões contidos diminui e, bum, eles podem começar a derreter ainda mais gelo por baixo. É como um ciclo caótico que se alimenta sozinho. O gelo derrete, o vulcão desperta, então mais gelo derrete. Mesmo que os humanos parassem de afetar as condições climáticas do planeta amanhã, essa reação em cadeia poderia continuar, porque não se trata apenas do ar. É sobre o fogo escondido embaixo. A parte mais assustadora é que esse tipo de derretimento pode elevar o nível do mar mais do que pensávamos. E como a Antártica tem mais de 70% das reservas de água doce da Terra, imagine o drama que isso pode causar. Você vê que o mapa da Antártica é como um jogo de tabuleiro da vida real para os humanos, e precisamos ter cuidado ao estudá-lo e jogá-lo. Considere o Lago Enigma. Que nome mais apropriado. Já é extremamente bizarro e intrigante porque ele nem deveria existir. Mas agora encontramos formas de vida biológica reais nas profundezas dele. E isso pode ajudar a NASA na busca por vida no vasto e desconhecido espaço sideral. O lago fica no coração gelado da Antártica. Então não é bem uma piscina de água como estamos acostumados. É mais como um bloco de gelo em formato de lago. Ou pelo menos era o que pensávamos. Recentemente, cientistas italianos descobriram um segredo que estava enterrado há séculos, um verdadeiro corpo d'água. E nessa água, a vida prospera. Vários micro-organismos e até uns caçadores esquisitos. O que é muito estranho, já que o Enigma fica em um canto remoto e hostil do nosso planeta, a Terra Vitória do Norte, na Antártica. O Polo Sul inteiro é frio. Mas olha, nesse lugar as temperaturas podem despencar para assustadores menos 41 graus Fahrenheit, embora em média fique em torno de 7. BR, que gelado!
Como dissemos, esse lago nem deveria existir ali. Antártica é tecnicamente o maior deserto da Terra, mesmo estando coberta de neve, porque é extremamente seca. Não chove nada, quase não neva, e o sol mal consegue evaporar alguma coisa. E mesmo que haja um pouco de água, os ventos insanos garantem que tudo seque rapidinho. Se a gente parar para pensar, esse lago deveria perder inacreditáveis 7 milhões de pés cúbicos de água por ano. Mas a água continua lá. Por quê? Ninguém sabe. Os cientistas dizem que pode haver algo bem fundo no subsolo que o reabastece o tempo todo. Eles só não têm ideia do que pode ser, talvez rios subterrâneos profundos, gelo derretendo, ou alguma outra coisa completamente diferente. Daí o nome, Lago Enigma. O bloco de gelo que mencionamos é permanente e super grosso, pelo menos 11 metros de espessura, o que é mais alto que um prédio de 3 andares. Então os pesquisadores decidiram investigar se havia algo embaixo dele. Eles usaram o chamado radar de penetração no solo, um detector de eco super inteligente para o chão. Esse radar envia ondas de rádio invisíveis para dentro da Terra. Quando elas atingem algo subterrâneo, como rochas, água ou qualquer outra coisa, elas ricocheteiam de volta para o aparelho. Medindo quanto tempo o sinal leva para voltar e quão forte ele é, podemos determinar a distância e o que exatamente o radar atingiu. É assim que animais como morcegos, baleias e golfinhos conseguem enxergar debaixo d'água. E nós, humanos, pegamos essa ideia genial da natureza para pesquisar estruturas enterradas e cavernas escondidas. Os cientistas usaram esse aparelho por toda a superfície do Enigma. Assim, eles conseguiram criar um mapa completo desse mundo sob o gelo que existe embaixo. A água em si não foi uma surpresa. O que chocou mesmo foi o ecossistema único que existe nela. Infelizmente, nada de monstros secretos ou segredos extraterrestres dessa vez. Mas existem micro-organismos ali que talvez não existam em nenhum outro lugar da Terra. De alguma forma, essas criaturas conseguiram sobreviver em completo isolamento e frio extremo. Não é que a gente não conheça esses micro-organismos. Já encontramos eles antes, só que não exatamente desse jeito. Tem alguns grupos vivendo lá embaixo. O primeiro é o Bacteroidota. Eles adoram quebrar moléculas complexas, especialmente no seu estômago, e ajudam a digerir fibras vegetais difíceis. Eles ficam principalmente dentro da gente, mas no mundo lá fora, às vezes podemos encontrá-los em solos e oceanos. Depois vem o Actinobacterota, verdadeiros gênios da química entre as bactérias. Eles decompõem materiais orgânicos e ajudam o solo a ficar mais saudável. Eles também são famosos por produzir antibióticos, então devemos muito da nossa medicina a eles. O terceiro é o Pseudomonadota. Esses aí não foram surpresa, eles são absurdamente adaptáveis. Eles conseguem prosperar praticamente em qualquer lugar, do solo à água e até no corpo humano. Alguns deles são bons, ajudando no crescimento das plantas e nos ciclos de nutrientes, mas outros podem ser patógenos oportunistas e vilões. Mas o que realmente surpreende é que o Lago Enigma tem uma quantidade enorme de paucibactérias. Elas são ultra pequenas, mesmo para micro-organismos, e mal conseguem fazer qualquer coisa sozinhas. Então preferem viver em simbiose ou como pequenos parasitas, dependendo dos seus hospedeiros para obter nutrientes e outras necessidades. Todos esses pequenos devoradores podem ser antigos. Eles podem ser remanescentes de uma época anterior ao lago congelar completamente, o que aconteceu há centenas de milhares de anos. É simplesmente estranho encontrar essas bactérias no Lago Enigma, especialmente os pequenos parasitas. Paucibactérias geralmente adoram ambientes com pouco oxigênio, mas esse lago é muito rico em oxigênio, sem falar nos quase 12 metros de gelo acima. Então tudo isso significa que, mesmo sabendo quem são esses caras, essa espécie específica pode ser nova para nós. Eles podem ter evoluído com algumas adaptações e habilidades únicas, aproveitando a química incomum do lago. Eles provavelmente dependem de uma teia alimentar super simples e delicada. Alguns dos micro-organismos produzem energia a partir da luz, da pouca luz que chega lá embaixo, ou dos produtos químicos do lago. Os organismos simbióticos provavelmente sobrevivam vivendo em cima ou dentro de seus vizinhos. Sim, essas criaturas microscópicas caçam umas às outras. Não, as coisas não podem ser pacíficas, nem mesmo em um lugar como esse. Se descobrirmos qual é o segredo deles para sobreviver, podemos aprender mais sobre química, medicina e até sobre vida extraterrestre. Porque se a vida consegue suportar condições tão extremas, então provavelmente pode surgir em praticamente qualquer lugar, incluindo nossos vizinhos mais próximos, Europa ou Encélado.
As luas de Júpiter e Saturno, elas definitivamente escondem oceanos sob suas superfícies congeladas, e agora há uma grande chance de que possa existir alguma forma de vida por lá. A Antártica deve ser o mais próximo que temos de uma exploração extraterrestre antes de realmente pousarmos em outros planetas. Ela é cheia de mistérios escondidos e criaturas surpreendentes. Mesmo fora do Lago Enigma, o Polo Sul abriga a vida. Basta olhar para os vales secos de McMurdo, que muitas vezes são chamados de Marte terrestre. Esses são alguns dos lugares mais misteriosos e extremos do nosso planeta. Eles se estendem pela Terra Vitória, na Antártica. E esse é um dos lugares mais secos da Terra. Faz sentido se você lembrar do nome. Surpreendentemente, ao contrário de outras partes do Polo Sul, essa terra é quase totalmente desprovida de neve e gelo. Só tem muito solo super gelado. Pode até ser que existam algumas dunas de areia espalhadas aqui e ali entre as montanhas acidentadas. O solo é coberto principalmente por cascalho solto, salpicado de rochas antigas feitas de granito e de algo interessante chamado gneiss, só que escrito de forma diferente. É o tipo de rocha que já passou por muita coisa, literalmente. Normalmente, ela nasce quando o granito e as rochas sedimentares precisam suportar uma pressão insana ou um calor assustador por um tempo, um processo chamado metamorfismo. Essas condições são tão intensas que literalmente reorganizam os minerais em camadas. É por isso que o gneiss tem esse visual folheado tão bonito. É a versão do planeta de assar um bolo de camadas. É impressionante porque esse lugar está quase exatamente do jeito que era há milhões de anos. Esses vales estão congelados no tempo e nos dão um pequeno vislumbre do passado distante da Terra, e isso inclui a vida. Mais uma vez, os ventos locais são rajadas absolutamente assustadoras de ar gelado descendo as encostas, e eles evaporam a neve mais rápido do que ela consegue derreter. Então, logicamente, você não deveria encontrar muita água aqui, sem nem falar de vida. Mas, de alguma forma, ainda é possível esbarrar em lagos congelados e lagoas salinas nos vales secos. E a vida local desafia toda a lógica e o nosso entendimento de biologia. Ela existe dentro das próprias rochas. Micro-organismos estão escondidos em rachaduras e fendas levemente úmidas. Bem no interior, há bactérias endolíticas. Esses caras são super tranquilos. Em vez de se moverem como outros micro-organismos, eles sempre ficam quietinhos dentro de suas pequenas casas de pedra. Como eles sobrevivem? Através da fotossíntese. Assim como as plantas, eles aproveitam minúsculas partículas de luz que entram nas fendas e funcionam como pequenos painéis solares, obtendo energia do sol. Enquanto isso, em outro lugar, sob a geleira Taylor, existem bactérias que literalmente não precisam de nada, nem conforto, nem luz do sol, nem mesmo oxigênio. Esses caras vivem de uma dieta de poeira de rocha e enxofre para alimentar seus metabolismos esquisitos. Ao decompor enxofre e ferro, eles conseguem energia para se manter. Assim, eles sobrevivem facilmente em mares profundos a temperaturas abaixo de zero, completamente isolados da luz do sol, do oxigênio e do próprio mundo. Esse lugar é fascinante tanto pela vida quanto pela ausência dela. Em algumas partes dos vales, como o Vale University, sim, é esse o nome, o permafrost é tão severo que nenhum micro-organismo foi encontrado. Esse pode ser um dos únicos lugares na Terra onde a vida parece estar completamente ausente, uma ideia bastante assustadora. Enfim, agora os cientistas estão pensando em aprender mais sobre o Lago Enigma e perfurar esse ambiente parecido com Marte, exatamente por esse motivo, para ver como poderíamos coletar mostras de Marte no futuro. Antártica, um mundo coberto de neve com cerca de menos 46 graus Fahrenheit, coberto de gelo por milhões de anos. Mas nem sempre foi assim. Cientistas acabaram de encontrar algo enterrado profundamente sobre o fundo do mar que não deveria existir. Pequenas gotículas douradas de âmbar. Isso significa que a Antártica já foi repleta de vida e densa de árvores. Mas algo aconteceu com ela. Algo que pode mudar a forma como enxergamos o nosso próprio futuro. A Antártica tem sido uma terra de ventos uivantes por milhões de anos. Nenhuma árvore consegue crescer aqui hoje, mas cientistas que estudaram essas terras decidiram perfurar profundamente sobre a superfície da Antártica. Eles desceram milhares de metros abaixo do gelo, retirando camadas antigas de sedimento. E lá, presos no tempo, encontraram pequenos pedaços de âmbar dourado. Âmbar é basicamente resina de árvore fossilizada. Ele é encontrado em todo o mundo, muitas vezes com pedaços perfeitamente preservados de vida antiga.
Insetos presos em pleno voo, pólen, congelados no tempo. Pequenos ecossistemas inteiros podem ficar presos dentro de gotículas douradas em todos os continentes, menos na Antártica. Até agora, eles descobriram minúsculos fragmentos de 0,5 a 1 milímetro de tamanho, menores que um grão de areia, mas com um significado enorme. Essa gota já havia escorrido da casca de uma árvore cerca de 90 milhões de anos atrás. Quer saber o que é ainda mais impressionante? Âmbar só é produzido por certos tipos de árvores, aquelas que crescem em florestas tropicais úmidas e temperadas. Foi aí que caiu a ficha. A Antártica já foi uma floresta tropical. Esses pequenos fragmentos de âmbar, visíveis claramente apenas sob o microscópio, nos contam uma história viva de um ecossistema vivo e pulsante. Cerca de 90 milhões de anos atrás, durante o período Cretáceo, quando os dinossauros dominavam a Terra, a Antártica poderia ter sido coberta por florestas exuberantes e pantanosas, repletas de coníferas gigantes, samambaias e plantas antigas. Alguns dos fragmentos mostravam sinais de dano. Isso significa que as árvores que os produziram haviam sido feridas, talvez por incêndios florestais ou parasitas. Mesmo assim, e apesar do fato de ter passado milhões de anos no fundo do mar, esse âmbar estava quase perfeitamente preservado. Sólido, transparente e sem rachaduras. Normalmente, o âmbar, enterrado sob extrema pressão e calor, simplesmente se quebra com o tempo. Mas este pedaço, ele sobreviveu. Isso significa que outros pedaços também podem sobreviver. E talvez possamos encontrar mais deles no fundo do oceano. Mas esse não foi o primeiro sinal de que a Antártica já tinha sido um lugar completamente diferente. Tudo começou em 2017. Uma equipe de cientistas perfurou profundamente o leito marinho perto da geleira Pine Island, na costa oeste da Antártica. Eles retiraram núcleos de sedimentos, amostras cilíndricas longas da Terra que ficaram enterradas por milhões de anos. E foi insano. Dentro dessas camadas, eles encontraram raízes fossilizadas, pólen, poros, vestígios de uma floresta antiga que já prosperou ali. E é exatamente isso que eles vêm estudando desde então. Para não danificar nada, eles tiveram que passar anos de trabalho duro, quebrando o sedimento em milhares de pedacinhos e analisando tudo sob microscópios fluorescentes. A mesma equipe também encontrou outra peça do quebra-cabeça em 2020. Eles encontraram mais amostras sedimentares do fundo do oceano que apontavam para uma terra de árvores densas, rios e áreas alagadas. Um mundo que parecia mais com o noroeste do Pacífico ou a Nova Zelândia. Mas por que a Antártica era tão quente naquela época? Bem, tudo isso é por causa da atmosfera. Há 90 milhões de anos, os níveis de dióxido de carbono na Terra eram assustadoramente altos. Foi literalmente um dos períodos mais quentes da história, com temperaturas altíssimas até mesmo nos polos. Pensa nisso. A Antártica não tinha calotas de gelo. Em vez disso, poderia ter insetos zumbindo e talvez até dinossauros vagando por suas florestas. Mas para descobrir o que aconteceu com eles, a equipe precisa encontrar mais evidências. A Antártica realmente é um lugar cheio de mistérios. É difícil estudar porque está coberta de neve e gelo a tal ponto que nem sabemos sua verdadeira forma e tamanho. Algumas partes da camada de gelo têm mais de 5 quilômetros de espessura, metade da profundidade da Fossa das Marianas, a trincheira mais profunda da Terra. Felizmente, a neve tem uma qualidade incrível. Ela pode congelar coisas no tempo perfeitamente. Camada por camada, ano após ano, ela enterra o passado da natureza como uma cápsula do tempo. Felizmente, a neve tem uma qualidade incrível. Ela pode congelar coisas no tempo perfeitamente. Camada por camada, ano após ano, ela enterra o passado da natureza como uma cápsula do tempo. No começo, a neve fresca é macia e se move facilmente com vento, cheia de ar. Mas à medida que mais neve se acumula por cima, ela se comprime, expulsando as bolsas de ar, endurecendo até virar gelo denso. Essa pressão de congelamento prende tudo lá dentro. Ela aprisiona plantas antigas, animais e até paisagens inteiras. E eles literalmente ficam congelados no tempo, porque o frio extremo desacelera a decomposição. Ele impede o crescimento de bactérias, evitando a decomposição e mantendo as coisas quase perfeitamente intactas por milhares, às vezes até milhões de anos. É exatamente isso que está acontecendo na Antártida.
Os cientistas precisam literalmente escanear toda essa neve até o fundo para descobrir como era esse lugar milhões de anos atrás. O que eles encontraram foi um mundo inteiro perdido, enterrado sob quilômetros de gelo. Estava sob o gelo mais espesso da Antártida Oriental, perto das bacias subglaciais Aurora e Schmidt. O peso do gelo tem sido tão imenso por tanto tempo que, na verdade, protegeu a Terra da erosão. Os cientistas chamam isso de o fantasma da paisagem da Antártida, e não tem nada a ver com o deserto liso e plano visto de cima. Eles encontraram rios que um dia correram livremente, agora congelados no lugar, vales esculpidos pela água e até 3 enormes colinas de picos acentuados. Mas o que são eles? Para entender isso, precisamos voltar ainda mais no tempo. A época em que a Antártida ainda fazia parte de um supercontinente perdido. Há centenas de milhões de anos, a terra que hoje chamamos de Antártica fazia parte de Gondwana, um enorme supercontinente que incluía a América do Sul, a África, a Índia, a Austrália e a Antártica. Tudo fundida? Mas, à medida que as placas tectônicas da Terra se afastavam lentamente, Gondwana se fragmentou. A Antártida foi dilacerada, sua terra esticada e fraturada. As enormes camadas de gelo que se formaram depois cobriram essas massas de terra quebradas, preservando-as como fósseis congelados. À medida que o gelo se deslocava e derretia ao longo do tempo, vales se formaram e antigos rios provavelmente levavam água para uma costa que ficava a centenas de quilômetros de onde está hoje. Mas isso não é a única coisa que a Antártida esconde. Se você tirasse o gelo, não veria um continente liso e vazio. Você veria uma paisagem super dramática, montanhas imponentes, vales profundos e até vulcões em erupção. Na Antártida Ocidental, pelo menos 138 vulcões estão soterrados sob o gelo. Um deles, o Monte Erebo, ainda está ativo. E lá dentro, há cavernas vulcânicas aquecidas onde você poderia entrar de camiseta. Oh, e como se não bastasse, o Monte Erebus também está expelindo ouro. Sim, são mesmo minúsculas partículas de ouro vindas das profundezas da Terra. Os cientistas acreditam que isso acontece porque o magma, a rocha superaquecida e semifundida sob a superfície da Terra, carrega ouro líquido enquanto sobe. Todos os dias, o Erebus libera cerca de 90 gramas disso. Isso vale cerca de $6 mil por dia. Em um ano, isso soma 29 quilos, ou mais de $2 milhões flutuando pelo céu. Infelizmente, antes de pegarmos as pás, temos que lembrar que são apenas partículas microscópicas. Elas geralmente são menores que 60 micrômetros, mais finas que um fio de cabelo humano. Sem contar que estão espalhadas a até 1000 quilômetros do próprio vulcão. Encontrá-las é praticamente impossível. Mas isso só mostra que, mesmo em um lugar tão hostil, que parece um deserto branco, ainda existem muitos mistérios fascinantes para descobrir. Por exemplo, de alguma forma, a vida ainda resiste ali. Em 2017, cientistas perfuraram profundamente sobre o gelo da plataforma de gelo Ross, procurando por água, mas encontraram algo fantástico em vez disso. Um rio, escondido sob 500 metros de gelo, correndo pela escuridão. E dentro dele, centenas de pequenas criaturas parecidas com camarões. Elas se aglomeraram ao redor da câmera, bloqueando a lente, como se recepcionassem os cientistas. Em cavernas profundas sob o gelo, evidências de DNA também mostraram vestígios de musgos, algas e possivelmente até pequenos animais desconhecidos. Então, acontece que mesmo em um dos lugares mais extremos da Terra, a vida dá um jeito. E quem sabe o que mais vamos descobrir no Polo Sul? Podemos estar mais perto de encontrar um planeta massivo e gelado além da órbita de Netuno. Desculpe, Plutão, ainda não é você. Recentemente, um mapeamento do universo usando dados de um telescópio no Havaí eliminou cerca de 78% dos possíveis locais para esse misterioso Wall-E do espaço. Algumas pessoas o chamam de Planeta 9, enquanto outras preferem Planeta X. De qualquer forma, ele vem causando polêmica desde que sua existência foi proposta pela primeira vez, e isso se deve principalmente ao fato de que nenhum estudo até agora conseguiu responder à grande questão: ele realmente existe?
Se descoberto, o planeta 9 seria o quinto maior planeta de nosso sistema solar, com uma massa 10 vezes maior que a da Terra. Também se acredita que ele seja gasoso como o Urano. O estudo inicial sobre o planeta 9, datado de 2016, sugere que esse novo planeta colossal orbita o Sol 20 vezes mais longe do que Netuno, que fica a cerca de 4,5 bilhões de quilômetros. Como resultado, o planeta 9 levaria entre 10 mil e 20 mil anos para completar uma única órbita ao redor do Sol. Se confirmado, esse mundo ainda a ser descoberto dominaria uma região maior do que qualquer outro planeta conhecido em nossa vizinhança cósmica. Todas essas são hipóteses intrigantes, mas sem uma única evidência ou observação que a sustente. Antes de descartar essa hipótese como um palpite, é importante observar que esses pesquisadores se basearam em modelagem matemática complexa e simulações de computador para especular sobre as características do planeta. Porque é isso que eles fazem. A presença hipotética desse planeta explicaria várias características misteriosas localizadas além de Netuno. Estamos falando especificamente do Cinturão de Kuiper, uma enorme região em forma de rosquinha repleta de detritos gelados que sobraram da formação do Sistema Solar, incluindo cometas e planetas anões como o Plutão. O que acontece é que os 6 objetos mais distantes do Cinturão de Kuiper exibem órbitas elípticas que estão todas orientadas em uma direção semelhante no espaço físico e inclinadas aproximadamente 30 graus para baixo em relação ao plano orbital de nossos 8 planetas conhecidos. O que é estranho aqui é que, apesar de suas velocidades orbitais distintas ao redor do Sistema Solar, eles mantêm esse alinhamento. A probabilidade de tal alinhamento ocorrer aleatoriamente é extremamente baixa, em torno de 0,007%. Então, eis que surge o Planeta 9, um corpo celeste maciço hipotético que oferece uma explicação plausível para esse estranho fenômeno, possivelmente exercendo influência gravitacional para moldar essas órbitas. A teoria inicial não se sustentou por muito tempo, enfrentando acusações de viés de observação e erros de cálculo. Então, em 17 de fevereiro, outro estudo surgiu, reavivando a ideia de que talvez o Planeta 9 esteja lá fora, afinal de contas. Dessa vez, os astrônomos espanhóis tentaram uma nova abordagem, concentrando-se na observação de objetos transnetunianos extremos. Esses corpos celestes orbitam o Sol em trajetórias elípticas altamente esticadas, com distâncias médias superiores a 22 bilhões de quilômetros. A pesquisa sugere que as distâncias entre os nodos desses objetos e o Sol podem fornecer pistas sobre a localização do Planeta 9. Esses nodos são os pontos em que a órbita de um corpo celeste cruza o plano do Sistema Solar. Quando esses objetos atingem esses pontos, é mais provável que interajam com outros corpos do Sistema Solar, podendo causar mudanças significativas em suas órbitas ou até mesmo colisões. Portanto, se a trajetória desses objetos transnetunianos extremos permanecer estável, tudo estará bem. Mas se não permanecer estável, bem, isso é um sinal de que algo mais, algo grande, está atrapalhando a trajetória deles. E foi exatamente isso que a pesquisa descobriu. Há algo invisível lá fora, tirando esses objetos do curso, e esse algo pode ser um planeta que está se resfriando a uma distância de 300 a 400 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Até hoje, o estudo dos objetos transnetunianos extremos é a evidência mais forte que temos da existência do Planeta 9. E se você ainda não está convencido com essa teoria, saiba que movimentos estranhos como esses já levaram à descoberta de planetas antes. Netuno, por exemplo, foi descoberto porque o movimento de Urano não estava de acordo com as previsões da gravidade newtoniana. Mas a deflexão de sua órbita poderia ser explicada se fosse causada pela atração de um planeta ainda não descoberto. E assim, descobrimos Netuno. O ano é 2021 e tem todo um burburinho sobre o Planeta 9 novamente. Depois de corrigir algumas suposições antigas, os estudos agora estão se inclinando para a ideia de que esse mundo misterioso dá uma volta épica ao redor do Sol a cada 7.000 anos. Essa é uma grande notícia, pois significa que esse planeta pode estar mais próximo do que pensávamos, facilitando a localização por nossos telescópios. O artigo também sugere que há uma enorme chance de 99% de que as órbitas estranhas desses objetos distantes se devam a esse planeta invisível, e não apenas a uma coincidência cósmica. Agora, as chances de toda essa situação ser um acaso caíram para uma chance em 250, o que é muito melhor do que a chance de 1 em 10.000 que tínhamos em 2016. Todos esses números otimistas nos trouxeram ao ponto em que estamos hoje, mantendo nossas esperanças e trabalhando em equipamentos melhores para continuar a missão de detectar o Planeta 9.
Conforme mencionado anteriormente, pesquisadores do Havaí criaram uma espécie de mapa do tesouro utilizando o telescópio de pesquisa panorâmica e sistema rápido de resposta para eliminar 78% de suas localizações. Essa é uma ótima notícia, considerando o desafio que é encontrar uma agulha do tamanho de um planeta em um palheiro cósmico. Mas, infelizmente, a presença do planeta 9 continua sendo um fantasma nos escuros confins do nosso sistema solar. Os entusiastas ainda estão convencidos de sua existência e acreditam que é apenas uma questão de tempo até comemorarmos a descoberta do novo primo cósmico da Terra. Eles estão depositando suas esperanças no Observatório Vera Kuppenrubin, que está sendo construído no Chile e deve iniciar suas operações científicas no final de 2025. Ao longo de 10 anos, esse observatório fará a varredura de todo o céu do hemisfério sul a cada poucas noites com um telescópio de 8 metros, de movimento rápido e equipado com a maior câmera digital do mundo. A ideia é catalogar tudo o que existe no sistema solar, indo até Netuno e além dele, e rastreando os movimentos de milhões de objetos celestes, incluindo lixo espacial, asteroides, cometas e estrelas. Se o planeta 9 estiver de fato lá fora, esse telescópio de última geração poderá ser o único a encontrá-lo. A existência desse planeta misterioso está longe de ser universalmente aceita pela comunidade científica. Isso ocorre simplesmente porque o planeta 9 não é a única explicação para os estranhos fenômenos que ocorrem além de Netuno. Uma teoria sugere que um grupo de objetos distantes, como planetas anões, cometas e luas, pode estar influenciando coletivamente as órbitas dos objetos transnetunianos extremos. Outros acreditam que um buraco negro está por trás de tudo isso. Essas massas comprimidas são alguns dos objetos mais densos do universo, potencialmente capazes de afetar as órbitas de outras massas, como se acredita que esse suposto planeta 9 fantasma esteja fazendo. Outra perspectiva ousada sugere que nosso entendimento atual das leis da gravidade é falho, na verdade incompleto. Essa teoria, conhecida como dinâmica newtoniana modificada, propõe que esses objetos gelados distantes exibem um comportamento estranho não devido à interferência de outro planeta, mas sim porque o imenso campo gravitacional da Via Láctea os está influenciando. Entretanto, até mesmo os defensores dessa teoria reconhecem que é muito cedo para tirar conclusões definitivas e que ainda são necessárias pesquisas muito mais extensas. Enquanto continuamos nossa busca incessante pelo planeta 9, alguns astrônomos deram um passo adiante, sugerindo a existência de um hipotético planeta 10. Esse mundo tem massa e tamanho semelhantes aos de Marte ou da Terra, e está localizado nas bordas do cinturão de Kuiper. Mas o problema é que, se esse suposto planeta 10 for de fato tão pequeno quanto os cientistas acreditam, ele pode não ter gravidade suficiente para limpar sua órbita de detritos. E isso é muito semelhante ao que acontece com Plutão, sendo uma das razões pelas quais ele teve problemas em 2006. Então sim, é melhor não ficar muito animado. Esse suposto planeta 10 pode acabar sendo classificado como outro planeta não. Observe essa região gigante em forma de rosquinha bem longe da Terra, além da órbita de Netuno. Estamos falando de uma distância de mais de 4 bilhões de quilômetros. É o cinturão de Kuiper, e algo estranho e bizarro está acontecendo lá. Os planetas anões e outros objetos pequenos que moram lá se recusam a se agrupar. Em vez disso, eles seguem órbitas específicas, o que é estranho. O motivo pode ser um planeta grande e misterioso escondido além de Plutão. Sua gravidade pode estar bagunçando as órbitas dos corpos espaciais de Kuiper. Me escute, nosso sistema solar é composto pelo Sol e tudo o que gira em torno dele devido à forte gravidade da estrela. Isso inclui os 8 planetas principais: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Há também coisas menores, como luas, asteroides e Plutão. Durante muito tempo se pensou que Plutão fosse o 9º planeta, mas quando ele foi reclassificado como um planeta anão, os cientistas começaram a procurar um novo planeta X. Será que eles têm uma queda por números ímpares ou o quê? E adivinhe só, alguns realmente acham que pode haver um planeta grande e gelado escondido muito, muito além de Netuno. Esse planeta misterioso é frequentemente chamado de Planeta 9. O planeta 9 ainda não foi visto, mas os cientistas acreditam que ele pode estar por aí porque algumas rochas espaciais minúsculas e distantes chamadas étnos se movem seguindo caminhos bizarros e confusos. Esses caminhos parecem estar agrupados e inclinados de uma forma que não acontece por acaso. Isso pode significar que há um planeta oculto puxando-as para o lugar com sua gravidade. Se o planeta 9 for real, ele pode ser de 5 a 10 vezes mais pesado do que a Terra. Ele também estaria muito longe, centenas de vezes mais distante do Sol do que a Terra.
Ao longo dos anos, os cientistas estimaram diferentes distâncias para sua órbita, e a mais recente estimativa, em 2025, diz que ele poderia estar cerca de 290 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Existem algumas ideias interessantes sobre a origem do planeta 9. Ele pode ter começado como um grande planeta que Júpiter expulsou do sistema solar interior, ou pode ter vindo de outra estrela, ou até mesmo ter vagado pelo espaço por conta própria antes de ser capturado pela gravidade do Sol. Embora os cientistas tenham se esforçado muito usando telescópios potentes, ninguém viu o planeta 9 ainda. E até agora, sua existência é apenas uma teoria. No entanto, recentemente um grupo de pesquisadores tentou algo inteligente. Eles usaram dados de duas pesquisas espaciais especiais chamadas IRAS e ACARI. Essas duas pesquisas observaram o céu em luz invisível, infravermelho distante, com cerca de 23 anos de diferença, o que é útil porque o planeta 9 deve se mover muito lentamente. A equipe se concentrou em uma lista especial da ACARI, que é melhor para encontrar objetos fracos e em movimento no espaço. A equipe adivinhou o brilho do planeta 9 e a velocidade com que ele poderia se mover com base no tamanho, na distância e no quão gelado ele poderia ser. Em seguida, eles procuraram por blips correspondentes no céu que foram vistos tanto pela IRAS quanto pela ACARI, mas não exatamente no mesmo local. Isso porque um planeta real teria se movido um pouco ao longo de 23 anos, e eles de fato encontraram 13 possíveis correspondências que poderiam ser o planeta 9. Suas estimativas foram baseadas na distância que o objeto parecia estar, 500 a 700 vezes mais distante do Sol do que a Terra, e no peso que ele poderia ter, que é de 7 a 17 vezes a massa da Terra. Depois de analisar cuidadosamente todas as imagens, eles reduziram a um candidato realmente bom. As duas detecções não estavam no mesmo local em ambas as pesquisas, e a forma como apareceram no mapa da pesquisa ACARI correspondia ao que se esperaria de um objeto de movimento lento. Ele apareceu em uma data e não estava lá 6 meses antes. Mas, é claro, havia um problema. Aparentemente, os dados antigos não são bons o suficiente para descobrir o caminho exato do planeta em potencial. Portanto, a equipe quer fazer novas observações de acompanhamento usando uma câmera especial chamada DE-CAM, que é muito boa em detectar objetos fracos e em movimento. Dessa forma, eles poderão descobrir se esse candidato é realmente o planeta 9. Além disso, isso pode nos ajudar a aprender mais sobre como nosso sistema solar funciona e como ele se formou. Se o planeta 9 for descoberto, mudará totalmente a forma como entendemos nosso sistema solar. Isso poderia explicar por que algumas rochas espaciais distantes do cinturão de Kuiper têm uma inclinação estranha. A questão é que a maioria dos planetas gira em torno do Sol em um círculo mais ou menos plano, mas esses objetos distantes têm uma inclinação de cerca de 20 graus. O planeta 9 pode ser a razão disso. Em seguida, provavelmente descobriríamos por que esses objetos inclinados parecem apontar para o mesmo lado. Suas órbitas estão agrupadas em uma única direção. A gravidade de um grande planeta oculto poderia estar conduzindo-os como ovelhas. Há também alguns objetos estranhos inclinados muito distantes. Eles não fazem sentido a menos que algo grande como o planeta 9 esteja puxando-os. Algumas rochas espaciais orbitam o Sol de trás para frente entre os grandes planetas, o que é meio que o caminho errado. Isso é muito estranho, a menos que algo grande esteja mexendo com elas. Alguns objetos distantes do cinturão de Kuiper continuam a cruzar o caminho de Netuno e não foram lançados para longe. Isso ocorre porque o planeta 9 pode estar ajudando a manter suas órbitas estáveis por um longo tempo. Outra coisa legal é que, se o planeta 9 existisse, ele seria uma super-terra, um tipo de planeta que vemos muito ao redor de outras estrelas, mas que ainda não temos em nosso sistema solar. Portanto, encontrar um aqui tornaria nosso sistema solar mais parecido com os outros lá fora. Ao longo da história, as pessoas têm se perguntado se poderiam existir planetas ocultos muito além de Netuno, mesmo antes de Plutão ser encontrado. Em 1880, um homem chamado George Forbes imaginou que poderia haver 2 planetas desconhecidos lá fora, um cerca de 100 vezes mais distante do Sol do que a Terra e o outro cerca de 300 vezes mais distante. Ele achava que esses planetas misteriosos poderiam estar puxando alguns cometas e mudando suas órbitas, mais ou menos como Júpiter faz com os cometas próximos a ele. Em 2004, os cientistas encontraram um pequeno mundo estranho chamado Sedna. Ele tinha uma estranha trajetória ao redor do Sol que não parecia ser afetada por nenhum dos planetas conhecidos. Seu ponto mais próximo do Sol, chamado Periélio, está longe demais para que Netuno seja o motivo. Isso fez com que alguns cientistas se perguntassem se Sedna foi empurrado em seu caminho por um planeta oculto, talvez até mesmo algo tão grande quanto a Terra ou maior. Outros pensaram que talvez fosse uma estrela que passou voando há muito tempo ou outra estrela que se formou perto da nossa.
Então, em 2014, outro objeto estranho, o 2012 VP113, foi descoberto. Ele tinha uma órbita muito semelhante à de Sedna, o que deixou as pessoas ainda mais desconfiadas de que poderia haver algo grande lá fora atrapalhando seus caminhos. Isso deu início a uma nova rodada de caça ao Planeta X, ou Planeta 9. Em uma reunião em 2012, um cientista chamado Rodney Gomes disse que talvez houvesse um planeta grande e oculto cerca de 1.500 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Ele achava que isso poderia explicar as órbitas de outros objetos estranhos, como alguns cometas distantes e centauros, pequenos corpos que vagam entre os planetas gigantes. Naquela época, aqueles que apoiavam a teoria do Planeta 9 acreditavam que, se ele existisse, se moveria ao redor do Sol em um círculo enorme e alongado chamado de órbita elíptica. Ele estaria cerca de 400 a 800 vezes mais distante do Sol do que a Terra, cerca de 13 a 26 vezes mais distante do que Netuno. Se realmente tivesse esse tipo de órbita, levaria cerca de 10.000 a 20.000 anos para dar uma única volta ao redor do Sol. Além disso, se ele de fato orbitasse o Sol, não seguiria a mesma trajetória plana dos outros planetas. Sua trajetória seria inclinada em cerca de 15 a 25 graus. O ponto mais distante em sua órbita, chamado Afélio, estaria na direção da constelação de Touro. Quanto ao ponto mais próximo, ele apontaria para Serpens, Ophiuchus ou Libra. Quanto à composição do planeta 9, ele provavelmente seria muito parecido com Urano ou Netuno. Teria uma atmosfera espessa feita de hidrogênio e hélio e seria super frio, 226 graus negativos. Seu núcleo seria feito de ferro e sua camada intermediária seria cheia de rocha e gelo de água. Ao mesmo tempo, se o planeta fosse menor e mais denso, ele poderia ser parecido com a Terra, com uma superfície rochosa em vez de gasosa. De acordo com um cientista chamado Mike Brown, se o planeta 9 fosse real, uma sonda espacial poderia alcançá-lo em cerca de 20 anos se usássemos uma trajetória de estilingue motorizado ao redor do Sol. Neste momento, 4 planetas minúsculos parecidos com a Terra estão se acomodando em torno de um dos sistemas estelares mais próximos de nós. Estamos falando do segundo mais perto. Esses pequenos mundos rochosos têm cada um cerca de 20 a 30% da massa do nosso. Portanto, não são exatamente a Terra 2.0, mas ainda assim são bastante sólidos. Será que um deles se tornará nosso novo lar um dia? Bem, todos estão bem próximos, portanto os humanos do futuro poderão visitá-los algum dia. Não no ano que vem ou algo assim, mas poderemos enviar missões para lá. No entanto, não espere nenhum vizinho extraterrestre. Esses planetas provavelmente não abrigam vida, pelo menos nada que possamos reconhecer. Vamos dar uma olhada neles. Esses carinhas são chamados de Barnard B, C, D e E. Que criativo! O mais interno tem uma massa de 26% da Terra. O segundo é um pouco maior, com uma massa de 30%. O terceiro tem 4% a mais de massa que o anterior. E o mais externo não é o maior. Na verdade, é apenas um bebê, com uma massa de 19% da nossa. Todos os planetas são provavelmente rochosos, como os internos do nosso sistema solar. Eles orbitam sua estrela de forma muito próxima, por isso precisam de apenas alguns dias, menos de uma semana, para fazer um círculo completo. Agora, e quanto à estrela que esses pequeninos estão circundando? Ela é chamada de Estrela de Barnard. Os astrônomos sempre tiveram um palpite de que poderia haver pelo menos um planeta em sua órbita. Em primeiro lugar, ela está muito próxima, em termos cósmicos, é claro. Somente o trio Alpha Centauri está mais perto de nós. A de Barnard está a pouco menos de 6 anos-luz de distância, o que é basicamente do lado. Ao mesmo tempo, não é como o nosso Sol, e sim uma anã vermelha, o tipo mais comum de estrela que existe. Ela tem apenas cerca de 1/6 da massa do nosso astro. Mas as anãs vermelhas são uma mina de ouro para aprender sobre planetas fora do nosso sistema. E estudar a estrela de Barnard pode ajudar os cientistas a descobrir como são aqueles em torno de estrelas únicas, como o nosso Sol ou essa anã vermelha, ou que tipo de ambiente os planetas anões vermelhos podem ter. E o mais importante, poderemos finalmente encontrar a resposta para a pergunta super importante: será que alguns desses lugares poderia de fato suportar vida? Durante muito tempo, os cientistas pensaram que poderia haver um grande gigante gasoso semelhante a Júpiter nas cercanias da estrela de Barnard. Tudo porque ela tem uma pequena oscilação. Parece que se desloca para perto e para longe da Terra ao longo do tempo, portanto, algo poderia estar puxando-a. O interessante é que não era um planeta gigante que estava fazendo isso. De acordo com um estudo de março de 2025, trata-se na verdade de 4 rochosos menores, cada um com cerca de 4 vezes a massa de Mercúrio. Um dia eles se juntaram e começaram a puxar a estrela juntos.
Esses carinhas estão incrivelmente próximos dela, tanto que podem contorná-la em apenas alguns dias. Infelizmente, por essa razão, eles podem ser muito quentes para qualquer coisa parecida com vida. Além disso, como esses 4 parecem explicar todo o movimento da estrela, os pesquisadores acham que provavelmente não há mais nada orbitando na zona habitável. Assim, não há nenhuma Terra 2.0 circulando ao redor da estrela de Barnard. Ainda assim, é uma descoberta incrível, especialmente porque essa gracinha é basicamente nossa vizinha cósmica. É preciso considerar ainda que o sistema pode não ficar fora dos limites para sempre. Com motores de fusão nuclear ou velas de luz, sistemas de propulsão futuristas que poderiam tornar a viagem muito mais rápida, provavelmente chegaremos lá um dia. E então, finalmente descobriremos se esses mundos são realmente sem vida e talvez até o colonizemos. Agora vamos ver como os cientistas encontraram os planetas ocultos da estrela. Normalmente, os astrônomos identificam exoplanetas quando os veem cruzando na frente de suas estrelas e bloqueando alguma luz. Mas a de Barnard é complicada porque, em nossa visão, é como se estivéssemos olhando de cima do sistema, de modo que seus planetas não bloqueiam a luz da maneira usual. É por isso que a chamam de a grande baleia branca da caça ao planeta. Para contornar esse problema, os pesquisadores usaram um instrumento super sensível chamado Maroon X, acoplado ao telescópio Gemini North no vulcão Mauna Kea, no Havaí. Durante 112 noites, distribuídas ao longo de 3 anos, o telescópio captou pequenas mudanças no movimento da estrela. Elas permitiram descobrir quantos planetas devem estar puxando-a, bem como estimar seus tamanhos. No início foram encontrados 3, mas então foi utilizado outro dispositivo, deliciosamente chamado de Espresso e localizado no Very Large Telescope, no Chile. E somente depois de uma dose desse Espresso é que foi descoberto um 4º planeta. Ao combinar os dados de ambos os instrumentos, eles puderam afirmar com mais ou menos confiança que suas descobertas eram sólidas, e não apenas falhas aleatórias nos dados. Embora as anãs vermelhas como a de Barnard sejam o tipo de estrela mais comum no universo, a maioria delas está longe demais para que possamos ver facilmente os planetas ao seu redor. Essas novas descobertas sugerem que os pequenos e rochosos podem ser bastante comuns nas proximidades dessas estrelas, e isso é muito importante para futuras descobertas. Agora, encontrar novos exoplanetas é legal e tudo mais, mas pode ser ainda mais emocionante se aprofundar em seu nascimento e evolução. E um estudo recente fez a descoberta mais doce de todas. Exoplanetas recém-nascidos podem, na verdade, parecer Smarties, um popular doce britânico, em vez de esferas. Sempre presumimos que os planetas bebês nascem em forma de bola, mas em vez disso podem ser esferoides oblatos. Uma equipe de cientistas da Universidade Central Lancashire, na Inglaterra, usou simulações de computador para construir um modelo da formação de planetas em discos de gás denso ao redor de estrelas jovens. Depois comparou esses modelos com observações reais e notou que os mais jovens tinham formas bastante incomuns. O fato é que, embora quase 6.000 exoplanetas tenham sido descobertos até agora, os astrônomos ainda não têm uma compreensão clara da sequência de eventos que marcam seu nascimento e evolução inicial. Mas essa nova pesquisa pode finalmente lançar luz sobre esse processo. Assim, eles examinaram os mecanismos de formação de gigantes gasosos como Júpiter e chegaram à conclusão de que os planetas se materializaram a partir de seus centros. Depois, os pesquisadores se concentraram nas formas iniciais desses corpos espaciais. Eles também estavam interessados em como poderiam incentivar o crescimento dessas sementes planetárias. Como poderiam se transformar em objetos tão grandes, alguns deles maiores do que os maiores gigantes do nosso sistema solar. De acordo com a teoria padrão da formação de planetas, esse crescimento ocorre de forma gradual e suave. Primeiro, as partículas de poeira começam a se unir, transformando-se em objetos cada vez maiores. Esse processo dura muito tempo e é conhecido como acreção do núcleo. Esse é o modelo preferido pelos cientistas. Há outra teoria, segundo a qual a origem pode ocorrer em períodos de tempo mais curtos. Essa ideia envolve um disco protoplanetário, um disco de gás que compõe 99% de sua massa e poeira cerca de 1%. Ele orbita uma estrela recém-formada e, hipoteticamente, os planetas podem se formar a partir dessa nuvem. É provável que os discos protoplanetários sejam subprodutos comuns da formação de estrelas. Sua massa pode variar de 0,001 a 0,3 massas solares. Dentro desses discos, a matéria se move lentamente para o interior e as partículas de poeira aumentam de tamanho, chegando ao de pedrinhas.
Em um determinado momento, depois de 2 a 3 milhões de anos, um disco protoplanetário gigante em rotação se quebra em pedaços, e é assim que nascem os planetas bebês. Essa teoria é conhecida como o modelo de instabilidade do disco. Quanto à ideia construída pela equipe, ela parece apoiar essa segunda teoria menos favorecida, a formação rápida por meio da instabilidade do disco. Tudo porque essa hipótese explica como planetas grandes podem se originar com relativa rapidez a distâncias muito grandes de suas estrelas hospedeiras. Quanto ao estranho formato achatado desses carinhas recém-formados, pode ser devido ao material que cai sobre eles e que, mais provavelmente, vá principalmente para os polos deles. Uma das principais conclusões da pesquisa é que a aparência dos exoplanetas jovens, como os vemos da Terra, pode variar dependendo do ângulo em que estão. Se o nosso mundo for direcionado de frente para um exoplaneta, parecerá que este tem uma forma esférica tradicional. Mas se for visto de lado, parecerá um verdadeiro Smarty. A equipe continuará a investigar a formação de mundos com a ajuda de um modelo de computador aprimorado. Acredita-se que será possível descobrir o papel que o ambiente em torno de um planeta jovem desempenha ao afetar sua forma e formação. Uma nova superterra foi descoberta por astrônomos e é bastante intrigante. Esse planeta, chamado TOI 715b, tem cerca de 1,5 vezes o tamanho da Terra, por isso é chamado de superterra. Ele também está relativamente próximo de nós em termos espaciais, a apenas 137 anos-luz de distância. Para fins de comparação, a maioria dos exoplanetas está a centenas de anos-luz de distância, e todos os objetos interessantes, como buracos negros e nebulosas, geralmente estão a mais de milhares de anos-luz de distância da gente. Então, será que ele poderia ser habitável? A zona habitável é uma estimativa de onde um planeta pode ter as condições adequadas para a existência de água líquida. É o que chamamos de uma certa distância da estrela, onde as temperaturas do planeta devem ser razoáveis e a água deve permanecer líquida em sua superfície. Não é muito precisa porque depende de vários fatores, como o tipo de estrela, o grau de reflexão do planeta, seu tamanho, dentre outras coisas. Além disso, o simples fato de estar nessa zona não é suficiente para que a água realmente esteja lá. O planeta também precisa ter o tipo certo de atmosfera e algumas outras coisas. Por isso, inventamos uma definição mais rigorosa em 2014, a Zona Habitável Conservadora. É um termo mais preciso, que define os melhores candidatos que têm água líquida. Caso contrário, teríamos muitos planetas potencialmente habitáveis, que na verdade não são habitáveis. A Zona Habitável Conservadora, ou ZHC, é baseada na quantidade de energia que um planeta recebe de sua estrela em comparação com a Terra. Se um planeta rochoso recebe entre 40% e 85%, ele é considerado como estando na ZHC, independentemente da distância de sua estrela. Esses planetas têm uma chance maior de serem habitáveis. E sim, o TOI 715b está localizado nessa região. Essa superterra orbita uma estrela do tipo M, também chamada de anã vermelha. É uma estrela muito menor e mais fria do que o nosso Sol, com cerca de 1/4 do tamanho e da massa do Sol. Mas se o planeta estiver localizado na zona habitável, ele é de fato uma opção melhor para a vida. As anãs vermelhas vivem muito mais tempo do que o nosso Sol, que é uma anã amarela. Isso também significa que elas têm mais tempo para formar pequenas criaturas em seus planetas. E essa anã vermelha é realmente mais velha do que a nossa estrela. O Sol tem 4,6 bilhões de anos e essa estrela tem 6,6 bilhões de anos, mais ou menos algumas centenas de milhões de anos de diferença. Ela não tem muita atividade magnética, por isso não é perigosa. Ela não se inflama como as anãs vermelhas mais jovens. Essas explosões podem ser muito fortes, podendo até mesmo ferir os planetas, removendo sua atmosfera. Embora alguns planetas ao seu redor tenham atmosferas mais finas, parece que essa anã vermelha já deu tudo de si. Essas anãs vermelhas são onde estamos procurando planetas que possam suportar vida no momento. Nossa superterra está muito próxima de sua estrela, dando uma volta em torno dela em apenas 19 dias. Como a estrela é pequena e o planeta está tão próximo, a passagem do planeta na frente de sua estrela acontece com frequência e é bastante clara. Isso facilita que telescópios como o James Webb estudem sua atmosfera sem precisar de muito tempo. E por falar no telescópio espacial James Webb, ele está nos levando a uma nova era de compreensão de planetas distantes além do nosso sistema solar. Imagine poder ver quais gases compõem o ar em um planeta a milhões de anos-luz de distância.
O James Webb nos ajudará a encontrar mundos que poderiam suportar a vida. No momento, ele está tentando descobrir se o TOI 715b tem uma atmosfera. Se tiver, sua atmosfera poderá ser mais fácil de detectar em comparação com um planeta mais seco e mais denso. E então poderemos ficar ainda mais entusiasmados porque ele pareceria um bom lugar para sustentar a vida. Além de tudo isso, pode haver outro planeta nesse sistema, também na zona habitável. Não temos certeza se ele realmente existe, é apenas um candidato com um nome maluco. Mas se ele for real, teria aproximadamente o tamanho da Terra. Além disso, seria o menor planeta na zona habitável já detectado pelo telescópio TESS. Outra coisa legal sobre o TOI 715b é que ele pode não apenas ter água, mas ser um mundo inteiro de água. Um planeta oceânico é um tipo de planeta que tem um oceano cobrindo sua superfície ou tem oceanos subterrâneos. Eles podem não ter muita terra seca, pois a água pode cobrir tudo. Às vezes, o planeta inteiro pode estar coberto por outros líquidos, como lava ou amônia. Quando se trata de planetas fora do nosso sistema solar, não podemos ver a água da superfície diretamente com a nossa tecnologia atual. Em vez disso, os cientistas procuram o vapor de água na atmosfera como um indício de que possa haver água líquida abaixo. E é claro, nos perguntamos se esses planetas podem ter vida. Esperamos que não na forma de monstros semelhantes a leviatãs. Nossos modelos mostram que planetas com oceanos podem ser bastante comuns em nossa galáxia. Isso significa que pode haver muitos mundos oceânicos lá fora, esperando para serem descobertos. Mas a parte mais interessante sobre o TOI 715b é que ele está na chamada lacuna de raio de planeta pequeno. Se dermos um alinhamento aos planetas, haverá aqueles que são maiores e menores que a Terra, mas há uma súbita lacuna nos planetas que são cerca de 1,5 vezes a 2 vezes maiores que o nosso. Onde eles estão? Essa lacuna é interessante para os cientistas porque nos diz algo sobre como os planetas se formam e mudam ao longo do tempo. Não é que os planetas não se formem nessa faixa de tamanho. Na verdade, eles começam maiores e depois perdem parte de sua massa, como um balão que se esvazia gradualmente. Talvez isso aconteça devido à forma como orbitam suas estrelas, com as estrelas soprando parte de sua massa à medida que dançam ao redor delas, como o nosso Sol faz com o gás das caudas dos cometas. Essa lacuna guarda muito mistério, e planetas como a nossa nova superterra são pistas que podem nos ajudar a desvendá-la. Não temos certeza se ela existe em torno das anãs vermelhas. Talvez seja uma lacuna no grau de densidade desses planetas e não em seu tamanho real. Portanto, estudar nosso planeta descoberto é ainda mais interessante. Ele nos ajudará a aprender mais sobre estrelas distantes e seus planetas. Já mencionei o TESS há algum tempo. O TESS da NASA, satélite de pesquisa de exoplanetas em trânsito, está no espaço há 6 anos e tem sido incrivelmente bem-sucedido. A NASA lançou o TESS porque já havíamos encontrado mais de 5.000 planetas em órbita de outras estrelas, principalmente graças ao telescópio Kepler. Mas o Kepler encontrou principalmente planetas grandes, não necessariamente como a Terra. Decidimos concentrar o TESS na descoberta de planetas menores, do tamanho da Terra, em torno de estrelas brilhantes próximas, tornando-os mais fáceis de estudar com futuros telescópios. Funciona assim: a câmera observa as estrelas e procura mudanças em seu brilho. Se o brilho cair repentinamente por um tempo e depois voltar, isso pode significar que há um planeta passando na frente dela. Mas as estrelas também podem escurecer por outros motivos. Por exemplo, a formação de chamas ou a presença de manchas escuras em sua superfície. É por isso que precisamos ter cuidado com esses dados. O TESS nos mostra o tamanho e a órbita desses planetas. Em seguida, os telescópios terrestres ajudam a determinar sua massa. Com esses 3 parâmetros, podemos descobrir do que os planetas são feitos e se são rochosos como a Terra ou gasosos como Júpiter. Sim, é melhor evitar Júpiter depois de uma noite de taco. Um exemplo das descobertas do TESS foi o sistema TOI 700. Lá, ele descobriu o primeiro planeta semelhante à Terra. Esse exoplaneta também orbitava uma anã vermelha e está ainda mais próximo de nós, a cerca de 100 anos-luz de distância. Infelizmente, é improvável que seja habitável porque as temperaturas lá são malucas. Outra grande descoberta foi feita no sistema AU Microscopy. O TESS detectou um planeta com cerca de 4 vezes o tamanho da Terra e outro com quase 3 vezes o tamanho da Terra. Esse sistema se tornou uma área importante para estudar como as estrelas e os planetas se formam e mudam com o tempo.
O TESS também detectou uma variedade de outras descobertas interessantes, incluindo supernovas, mundos quentes e assim por diante. E, ao entrar em seu 6º ano, só podemos esperar mais descobertas interessantes. Por milhares de anos, as pessoas conheciam apenas os planetas Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que podiam ser vistos por meio de telescópios simples ou até mesmo a olho nu, se as condições fossem boas. Mas, no final do século XVIII, um famoso astrônomo, William Herschel, descobriu um novo planeta de cor azul gelada. No início, as pessoas pensaram que se tratava de uma estrela, mas depois perceberam que era um planeta. Hoje, o conhecemos como Urano, que está mais de 19 vezes mais distante do Sol do que a Terra. É tão longe que leva 84 anos para completar uma volta ao redor do Sol. Esse astrônomo também descobriu muitas outras coisas interessantes no espaço, como estrelas duplas e nebulosas. Em meados do século XIX, os cientistas notaram que algo puxava Urano e estranhamente atraía sua órbita. Eles pensaram que deveria haver outro planeta por lá e usaram a matemática para prever onde ele estaria. Finalmente, em 1846, encontraram Netuno com o auxílio de um telescópio. Ele era muito tênue para ser visto a olho nu porque estava muito distante do Sol. Era tudo muito empolgante. Quem sabe quantos outros planetas poderiam estar lá à espreita na escuridão do nosso sistema solar? Em meados de 1800, os astrônomos notaram que algo incomum estava acontecendo no céu. Um planeta pequeno e rochoso chamado Mercúrio estava se comportando de forma estranha. Ele não seguia a órbita previsível que se esperava. Um dos astrônomos era um brilhante cientista francês, Urbain Le Verrier. Ele apresentou uma teoria de que poderia haver outro planeta em nosso sistema solar que ninguém havia descoberto ainda e que estaria localizado em algum lugar entre Mercúrio e o Sol. Esse corpo celeste hipotético, que o astrônomo chamou de Vulcano em homenagem ao deus romano do fogo, teria uma superfície incrivelmente quente e poderia ser uma possível explicação para o estranho comportamento de Mercúrio. Le Verrier nunca afirmou com certeza que Vulcano era realmente a única coisa que estava perturbando a órbita de Mercúrio, mas, empolgados com a possibilidade de descobrir um novo planeta, astrônomos de todo o mundo aceitaram a ideia de Vulcano. Para algo que não existia, as pessoas se empenharam em desenvolver ideias e obter informações sobre ele. Alguns cientistas não achavam provável que tivessem deixado passar outro planeta tão grande quanto Mercúrio. Teria sido difícil não vê-lo até então, mas havia uma pequena chance de existir um menor dentro da órbita de Mercúrio que estivesse muito próximo do Sol e que não pudesse ser visto. Uma teoria dizia que estava a cerca de 20 milhões de quilômetros de distância da nossa estrela. Mercúrio é o planeta com a órbita mais excêntrica em nosso sistema solar, mas o ponto mais próximo que chega do Sol é cerca de 46 milhões de quilômetros. Isso significa que Vulcano estaria a menos da metade dessa distância. A teoria prosseguiu dizendo que, se ele existisse, orbitaria nossa estrela a cada 19 dias e 18 horas, e sua trajetória estaria inclinada cerca de 12 graus em relação a de outros planetas em nosso sistema solar. A posição de Vulcano, em seu ponto mais distante do Sol, ainda estaria muito próxima dele para ser vista a olho nu, mesmo durante o crepúsculo. A única chance de avistá-lo seria durante um eclipse solar ou quando passasse em frente ao Sol, o que, conforme a teoria, aconteceria de 2 a 4 vezes por ano. Havia uma teoria de que esse planeta misterioso estava tão próximo do Sol que só poderia ser visto durante um eclipse solar total, quando a Lua bloqueava o brilho ofuscante da estrela. Assim, toda vez que havia um eclipse, os cientistas olhavam para ela na esperança de vislumbrar Vulcano. Os pesquisadores estavam se esforçando muito, mas não importa o que fizessem, não conseguiam encontrar esse planeta misterioso. Alguns astrônomos afirmaram tê-lo visto durante eclipses, mas ninguém jamais conseguiu confirmar ou encontrar evidências disso. A teoria de Vulcano foi deixada à espera de tempos melhores. Einstein tinha uma ideia diferente. Você conhece a teoria da relatividade geral dele, certo? Foi então que ele afirmou que a gravidade não era um tipo de força natural, mas um resultado da curvatura do espaço-tempo devido à presença de objetos espaciais gigantes, como planetas e estrelas. Os planetas giram em torno do Sol em sua órbita normal, porque o espaço-tempo é curvo. Isso significa que eles estão meio que caindo em direção à estrela central do nosso sistema solar. Albert Einstein tentou explicar a órbita incomum de Mercúrio usando sua própria teoria da relatividade.
Diferente dos outros planetas de nosso sistema solar, a de Mercúrio não era tão circular. Em vez disso, parecia oscilar levemente, como se houvesse uma força invisível puxando-o para longe. O genial cientista disse que isso poderia estar acontecendo porque a gravidade maciça do nosso Sol estaria, na verdade, curvando o tecido do espaço-tempo ao seu redor. Ele afirmou ser possível que essa situação tenha alterado um pouco a órbita de Mercúrio. A comunidade científica levou algum tempo para testar essa teoria, mas ela acabou parecendo ser a mais plausível. Embora a teoria de Einstein tenha nos dado uma explicação mais elegante para a estranha órbita de Mercúrio, alguns cientistas ainda mantinham a esperança em Vulcano. Foi especialmente difícil abandonar a ideia sobre ele, porque Mercúrio também é realmente difícil de ver de onde estamos. Porém, mais tarde, cada vez mais cientistas começaram a aceitar a teoria de Einstein acima de sua imaginação e observavam um eclipse solar total, especificamente para testar a teoria da relatividade de Einstein, não por causa de Vulcano. Este não foi o único planeta hipotético sobre o qual todos estavam falando. Na era mais recente, alguns acreditam que poderia haver um outro misterioso à espreita na parte externa de nosso sistema solar. Porém, é mais provável que este exista. Ninguém o viu diretamente ainda, mas simulações de computador mostram que o chamado Planeta 9 ou X provavelmente está em algum lugar além de Netuno. Ambos podem ser semelhantes em tamanho. O planeta X pode ser 10 vezes mais massivo do que a Terra e circular em torno da nossa estrela em uma forma alongada, além de estar em média 20 vezes mais distante do Sol do que Netuno. Um ano lá pode durar de 10.000 a 20.000 anos terrestres. Em comparação, um ano em Netuno leva 165 anos terrestres. Algo tão grande se movendo além desse planeta poderia explicar as órbitas incomuns de objetos menores no cinturão de Kuiper. Esta é a área do nosso sistema solar, além de Netuno e onde ele orbita. É muito provável que existam muitos asteroides, cometas e outros corpos menores lá, a maioria feita de gelo. Havia outro planeta hipotético chamado Nibiru. Você lembra dos rumores de que o mundo poderia acabar em 2012? Um dos cenários populares era Nibiru, que, segundo alguns, atingiria a Terra no final do ano. É claro que não aconteceu nada. Ainda estamos aqui! Mas a ideia parecia interessante. As histórias começaram na década de 1970, quando um homem chamado Zecharia Sitchin mencionou Nibiru em seu livro O 12º Planeta, afirmando que ele orbita o Sol a cada 3.600 anos. Mas não há nenhuma chance de um corpo celeste com uma órbita tão excêntrica não perturbar outros planetas em nosso sistema solar com sua gravidade. E se ele realmente estivesse chegando tão perto da Terra em 2012, deveríamos ser capazes de vê-lo a olho nu. Alguns cálculos simples mostraram que Nibiru teria sido quase tão brilhante quanto Marte em seu ponto mais escuro e mais brilhante do que as estrelas mais fracas que você vê de uma cidade. Bem, talvez tenhamos mais sorte nos próximos 3.500 e poucos anos. Em 2011, apareceu um cometa chamado Elenin, que muitas pessoas pensaram que poderia ser Nibiru. Mas quando olhamos para cometas e planetas por meio de um telescópio, vemos que eles têm uma aparência diferente. Um cometa tem uma coma, que é uma atmosfera de gás, juntamente com uma cauda, algo que um planeta não tem. Além disso, ele não se chocou com a Terra. Chegou muito perto do nosso Sol e se desintegrou. Os pedaços que sobraram continuarão a se mover em direção ao sistema solar externo pelos próximos 12.000 anos.